Salve pessoal, aqui é o Ricardo e a gente veio aqui no canal Tribo do Despertar com mais uma entrevista com um convidado super especial hoje, falar um pouquinho da sua vida, um pouquinho da sua carreira, como iniciou os seus projetos e os próximos projetos que estão a caminho. E aí, pessoal, beleza? Eu sou o Felipe, é um prazer estar aqui conosco aqui hoje. Hoje nós vamos conversar com a nossa amiga Soraya, e onde no decorrer da nossa caminhada tivemos a oportunidade de conhecer tanto essa pessoa incrível, tanto quanto o seu projeto. E aí, Soraya, tudo bom contigo? Tudo muito bem, estou muito feliz com o convite de vocês, muito feliz de estar aqui e poder falar do nosso projeto aqui, que é maravilhoso. E eu gosto muito enfim, é minha vida, a Morada Terra Viva, então me convidar para falar sobre esse projeto é uma felicidade sempre. Então, eu trabalhei como atriz por 40 anos, quase, e acabei, em algum momento, eu acho que foi em 2000, me apaixonando pela cidade de Monteiro Lobato, e comecei a vir muito para cá, e até que num momento me foi apresentado esse sítio, que na época eu nem podia comprar, nem podia, enfim, ter uma história muito, muito linda de eu ter sido levada. Eu sinto isso, né? Que eu fui meio que levada a comprar esse sítio, a vender o único imóvel que eu tinha para comprar aqui. E aí a minha história aqui começou de uma maneira linda, eu já não conseguia mais voltar para São Paulo, e larguei a minha carreira, larguei minha vida em São Paulo, família, tudo, e vim para cá porque a conexão aqui foi enorme. Eu me curei muito de muitas questões, né, emocionais, físicas. Então foi um encontro incrível que eu tive com essa terra, que eu costumo chamar de terra sagrada, e porque ela é muito sagrada mesmo. Já fiz aqui mais de 50 eventos e nós nos tornamos aqui uma comunidade artística, né? Desde o começo. É uma comunidade artística que trabalha com cura, e a cura pela celebração, pela arte, também com vivências xamânicas, vivências holísticas também. A gente tem um poço de argila incrível, banhos de argila aqui muito curativos, transformadores. E nos nossos eventos é por volta de 40 parceiros que trabalham para que os eventos, por volta não, bem mais de 40 parceiros, na verdade, que trabalham para que os eventos aconteçam. E Eu é quando eu isso. conheci, quando eu conheci aí, eu vi bastante artistas assim de diversos gêneros, assim, tanto terapeutas do mundo tântrico, tanto terapeutas do yoga, tanto o pessoal do cacau, até mesmo artistas, rezadores, pessoal que toca os rezos. E como que é para você estar junto com essa turma, ver essas mudanças, ver essas transformações? Como que é para ti, assim, estar nesse embrião, assim? É maravilhoso, né? Muito aprendizado. E nós, inclusive, nós ganhamos um prêmio do Estado para a gente ampliar os nossos espaços aqui, exatamente por causa do nosso trabalho de inclusão. Então, a diversidade aqui é muito grande, vem artistas de todas as linguagens, ah, de todos os gêneros, inclusive, né? Pessoas trans, não binárias, enfim, gays, pessoas héteros, enfim, vem todas as, ah, os segmentos, né, tanto de opções sexuais, como opções de gênero, como artistas de todas as linguagens. Então, é uma Babilônia maravilhosa, né, repleta de diversidade. Então, nós ganhamos esse prêmio por causa desse trabalho de inclusão. Inclusive, quando eu comentei, né, que 40, 50 voluntários, né, fazem os eventos acontecerem, é nesse momento também que eu faço a inclusão de pessoas que não poderiam pagar por um evento
um retiro que normalmente custa muitos R$ 1.000, né? E que não poderia pagar por esse para estar num retiro, e aqui tem essa possibilidade, né, de estar aqui, de pagar por esse, de não precisar pagar, mas fazer uma troca, e mesmo as pessoas que são contribuintes financeiras, elas também têm valores muito acessíveis, então a gente não tem, o nosso objetivo não é o lucro. É claro que o lucro ele é necessário, a gente precisa sobreviver, mas ele não está em primeiro plano, né? Muito pelo contrário. E nisso a gente está expandindo muito também financeiramente, porque a gente consegue muitas ajudas e conseguimos ganhar esse prêmio, que é um prêmio do Estado, ampliamos os nossos espaços, e eu acredito muito que as comunidades são um caminho possível para a humanidade, que está muito difícil a gente agir no mundo, né? Tantas vozes sábias, tanta gente maravilhosa falando e não é ouvida e nada muda, né? A minha geração acreditou que o século XXI seria o século da consciência, da sabedoria, que as pessoas não se agrediriam mais, um homem não mataria outro homem, enfim. Acreditamos que seria o século da paz, do amor, da sabedoria, da consciência, e o que a gente vê é que a ignorância parece que só aumenta, né? Então, eu acho que nos fortalecermos em pequenas comunidades é um caminho possível, sabe? Porque a gente começa a unir forças, né? E começar a fazer diferente. Então, o mundo precisa de casas de amor, precisa de casas de autoconhecimento, de casas onde a gente possa reaprender a nos relacionarmos, reaprender a amar, a ser amados, né? Então, é muito necessário. E a arte, ela está, com certeza, sempre muito presente quando a gente fala, né, de humanidade, né? A arte é que nos reconecta ao sentido da vida, né? A alegria de viver, a compreensão do que é o ser humano, né? A arte é muito fundamental. E as medicinas da floresta, né? Que nos cura. Então, eu acredito muito. Aqui a gente, por exemplo, como você citou também, a gente tem práticas tântricas também, vivências tântricas, porque também acredito muito que um dos caminhos também é o Tantra, porque a gente vive numa sociedade que é doente sexualmente, né? Já começou ali na Idade Média, com a Igreja Católica condenando o sexo a uma coisa pecaminosa, suja, né? E isso tudo para nos condicionar, né? Então, na Idade Média eles usaram o mestre Jesus, que é o mestre mais explorado de toda a humanidade, né? E continua sendo e continuará sendo, infelizmente, para que, em nome de Jesus, eles nos condicionassem, né? Então, uma pessoa que não é feliz na sua energia sexual, que não é só... Energia sexual não quer dizer sexo, o ato sexual. Quer dizer todos os sentidos, né? O prazer da vida, né? Os sentidos estarem vivos, né? Então, uma pessoa que tem os sentidos adoecidos, né? Neuróticos, é um potencial escravo. Então, aí começa todo o condicionamento, que quando você é escravo, você, enfim, é condicionado facilmente, você é infeliz, você vai acreditar no que te dizem, você vai seguir a boiada, sabe? E vai fazer igual, vai estar inserido nesse sistema maluco, né, que só nos faz infelizes, né? Então, esses condicionamentos, a nossa mente racional, ela é toda condicionada, né? Toda condicionada. E a gente precisa acordar para isso, né? Como é que pode, né? A gente vê na nossa história um Hitler convencer uma Alemanha inteira que era preciso matar, torturar, e a gente vê agora mais de 20 mil crianças já mortas em Gaza, assassinadas, né, cruelmente.
Então, é uma cegueira tão grande, que é claro que fica impossível a gente acreditar na humanidade. Mas agora, se a gente junta ali meia dúzia de pessoas que pensam igual, e essas meia dúzia, cada uma delas, mais meia dúzia de pessoas que pensam igual, sabe? A gente começa a criar força. E eu acredito muito que o caminho é em pequenas comunidades que queiram evoluir, né, que queiram se curar, que queiram se fortalecer, que acreditem, né, que é possível a gente se fortalecer e intercambiar entre essas comunidades, sabe? E criar conexões para a gente se ajudar. E aí, com o tempo, que possivelmente eu não vou ver isso florescer mais, mas eu acredito, estou aqui jogando uma sementinha, né? Mas, mas que com o tempo, né, as pessoas começam a chamar atenção. Olha, tem umas comunidades aí que o pessoal está feliz, sabe? Está conseguindo autossustentabilidade, está conseguindo caminhar, e, enfim, é isso. Falei bastante, né? Nossos encontros na fogueira já mudaram, né? Antigamente, Ah, nossos encontros na fogueira eram para gerar o alimento, trazer um resultado da nossa caça. Agora, o nosso encontro na fogueira é da alegria, né? É tocar o sim. tambor, soltar a voz, deixar os instrumentos fazer a sua arte, seu barulho. E é Uhum. muito da hora. Eu sou suspeito em falar, das vezes que eu fui foram incríveis para mim. E bem essa arte da diversidade mesmo. Mas acho que um dos maiores combustíveis é você. Você quer contar um pouco para nós sobre a sua trajetória, como você começou a gerar essa parte de cura, como você começou a passar para o pessoal essa energia de explorar o próprio prazer, de se libertar das amarras da vida? Ah, então, eu acho que eu percebo, né, agora já há algum tempo, né, eu percebo que toda a minha história me trouxe até aqui, sabe? Que não foi uma mudança de vida, mas foi um trilhar que fez, apesar de muitas vezes na vida, no passado, eu ter me sentido muito perdida, muito insegura, sem saber muito bem, eu me permiti ir seguindo o fluxo, sabe? Apesar de todos os medos e inseguranças. Então, quando criança, eu já era uma criança muito sensível, assim, eu tinha muitas percepções que muitas pessoas não tinham. Eu parecia aquelas crianças de filme de terror, quietinha, que vê tudo, sabe? Assim. Eu via muitas energias assim no espaço, eu sentia coisas, enfim. Então eu já tinha uma sensibilidade, mas eu tinha muita dificuldade em me relacionar, né? E na verdade, era o que eu mais precisava, inclusive está no meu mapa astral. Meu mapa astral é totalmente voltado para o outro. Então, eu sou mestre e discípula, então eu ensino e aprendo. Então, a troca me faz crescer, me faz evoluir. E aí, apesar de eu ser muito travada, assim, insegura, adolescente, eu já comecei a fazer teatro. E era um desafio muito grande, mas eu sabia que eu tinha que estar ali, sabe? E aí, o teatro começou a me abrir de uma maneira, porque eu comecei a fazer teatro ainda na época da ditadura, né? E, e eu apresentei ensaios para censura, a gente foi ameaçados, a gente nem entendia direito tudo que estava acontecendo, porque era uma ditadura, né? Mas quando eu entendi, eu falei, meu Deus, o teatro é realmente uma arma transformadora, uma arma revolucionária, porque se esses caras vêm e proíbem tudo, sabe? Cortam cenas, cortam falas, enfim, se esses caras vêm do governo e ficam com tanto medo, né, da gente dizer o que a gente quer dizer, porque o teatro é bom mesmo, né? E aí eu me entreguei ao teatro e fiquei quase 40 anos no teatro, né? E aí o teatro me trouxe
a minha mente aberta, sem preconceitos. Eu vejo muita gente da minha geração, que não são artistas e tal, que envelheceram tanto, que estão amargurados, sabe? Que não acreditam no amor, enfim, só reclama da vida, ah, são tristes, amargurados, infelizmente, né? Eu lamento muito. E agradeço muito pela arte, pelo teatro, ter me permitido, assim, me deixado jovem, sabe? Eu me sinto muito jovem, então, às vezes, o corpinho às vezes sente uma dorzinha aqui, outra ali, mas você vê, eu danço muito, eu canto, eu brinco muito, eu faço os eventos para ser feliz, eu não fico sofrendo para fazer o evento. Eu gosto da festa, eu gosto de ter 80, 100 pessoas aqui, eu gosto de estar compartilhando, conhecendo gente nova. Eu amo festar, eu amo, amo. Amo cantar, eu amo abraçar, estar com pessoas que eu confio, conhecendo pessoas novas, enfim. Eu acho isso magnífico. E com arte ainda, né? É muito lindo. Então, o teatro me trouxe muito isso. O teatro é impressionante, porque o teatro fala de ser humano, né? E aí eu aprendi muito com o teatro. E também, quando eu tinha 20 e poucos anos, eu tive uma situação muito grave na minha família, que minha mãe, ainda muito jovem, foi parar numa cama, tal. E eu estava meio que para morrer, mas eu tinha entrado na escola de teatro, então isso me ajudou. E aí, um amigo, que é diretor de teatro, acabou sendo um mestre para mim, e apresentou umas meditações que transformaram a minha vida. Eu me dediquei por 3 anos, que eram meditações do mestre Osho, indiano, e foi muito transformador para mim, me ressuscitou, na verdade, salvou a minha vida. E eu fiz renascimento, eu me entreguei a meditações de uma forma muito vertical, procurando. Eu fiquei, inclusive, 3 anos sem sexo, naturalmente, assim, só meditando e tudo. E eu era da liberação sexual, né? Mas nesse momento, assim, né? Minha geração. Mas esse momento eu naturalmente me dediquei de corpo e alma às meditações. Isso também me transformou muito, me ajudou. Eu fiz o rebirthing, que é o renascimento, por quase 2 anos, e eu realmente renasci nesse momento da minha história. E aí eu segui no teatro, e sempre o teatro foi uma oportunidade de eu me conhecer. Eu sempre me reconheço muito como uma grande buscadora, sabe? Onde quer que eu estivesse, eu estava buscando me conhecer, entender quem eu era, quem eu sou, e eu continuo assim. Eu espero estar com 100 anos ainda tentando me conhecer, sabe? Não perder esse frescor, que a gente muda o tempo todo, né? Então, é sempre possível a gente perceber em nós mesmos alguma coisa nova, né? Então, eu percebo que eu sempre tive isso naturalmente em mim. E sempre trabalhei com coletivos, né? Porque desde a minha adolescência com teatro, minhas casas também sempre foram cheias de amigos. Então, quando eu vim para cá, eu não planejava ainda largar o teatro, quando eu comprei aqui, mas aí naturalmente começou um fluxo muito grande de amigos que vinham acampar e argila, e aí as coisas começaram a acontecer. Eu consagro ayahuasca há 40 anos também, então aí tem um amigo que começou a trazer a medicina, e tudo começou a acontecer muito naturalmente, sabe? Muito, muito organicamente. E aí eu comecei a entender, falar, nossa, tá fazendo todo sentido a minha vida, tudo o que aconteceu comigo, estar aqui faz todo sentido. E aí, é claro que trabalhar nos eventos também tem, né, o suor também, né, e não tem lágrimas de alegria, mas tem o suor também, tudo. Mas as coisas acontecem muito organicamente. Eu posso dizer que eu celebro sempre, sabe, tanto para criar os eventos, como nos eventos, no pós-evento, né? Tenho centenas e centenas de amigos. É lindo, sou muito grata por tudo isso. Muito, muito. Ô Soraya, alguém te inspirou ou alguém te inspira nessa sua caminhada? Como que é? Olha,
eu percebo assim que eu tive muitas inspirações, mas eu sempre tive uma inspirações naturais, né? Porque eu nunca busquei seguir modelos. Por exemplo, eu consagro a ayahuasca há 40 anos, mas eu nunca fui muito do house, nunca fiquei usando os dialetos, sabe? Aham. Então, agora tem amigos, nossa, mas a sua cerimônia é diferente, né? Porque eu não faço igual. Essa é uma coisa que o teatro me trouxe também, e que eu percebo em mim como uma qualidade também, de não buscar modelos. Porque a gente tem muito esse hábito, sabe? Às vezes, inclusive, a gente estuda filósofos, vai em casas de cura, estuda mestres e tudo, e procura encontrar o sentido ali, na verdade, de outras pessoas. É muito bom o conhecimento, mas o conhecimento você também tem esse risco de seguir modelos. É importante você conhecer, mas é importante você saber também que você tem que deixar espaço para a sua intuição. Deixar espaço para a sua intuição, acreditar na sua intuição, arriscar. Você vai errar, mas tudo bem, arrisca de novo, experimenta, escuta as pessoas, faz um bem bolado com o que você está. Mas experimenta, sabe? Experimenta coisas novas. Então, eu tanto escuto das pessoas, como eu pesquiso também, não tem outro lugar como a morada. Não existe outro lugar igual a morada, não existe. A gente tem uma proposta anarquista, né? Então, eu compartilho os eventos com muita gente. Então, muita gente cria, faz coisas, então eu não fico à frente de tudo. Então, eu compartilho, inclusive, muitas vezes com pessoas que eu mal conheço, mas a minha intuição diz, ok, vai, né? Então, é isso, eu compartilho muito então eu falo que a gente tem uma inspiração anarquista, não que somos anarquistas, que inclusive o anarquismo ele está muito condenado, né? Algumas interpretações. Então, a inspiração anarquista é essa de a gente compartilhar, de todos poderem ter o mesmo peso, a mesma voz, né? E então a gente tem essa inspiração anarquista, a gente tem várias linhas aqui de trabalho, né? Tanto holística, como xamânica, como é, a arte, a celebração. Tem algumas questões que a gente procura não mudar pela nossa saúde mental, né? E porque elas são opressoras. Então, opressão a gente não quer aqui, né? Então, não tem bebida alcoólica, zero bebida alcoólica, porque a indústria do álcool é muito criminosa, é terrível, condicionou a cabeça das pessoas a achar que para se divertir precisa beber. E isso é um terror, gente. É condenar é, muita gente à morte, à indignidade, à doença, sabe, a perder a família, enfim. É um horror esse condicionamento e as pessoas que vêm pela primeira vez falam, nossa, nunca pensei que eu fosse realmente ser tão feliz, me divertir sem beber, sabe? E é uma descoberta, sabe, para as pessoas isso, é incrível. Então, o álcool a gente não tem, e aqui também eu proponho, e na verdade não é uma proposta, é assim, não pode. Eu sou anarquista, mas isso não pode ter símbolos católicos, religiosos, católicos, tipo crucifixo, rezar Pai Nosso, Ave Maria, porque às vezes tem alguns terapeutas que gostam de rezar Pai Nosso, Ave Maria, que também a Igreja Católica eu considero o maior mal da humanidade, porque foi ali que os poderosos, né, condicionaram as pessoas a serem escravas em nome de Jesus, né, que eu respeito muito, que é um grande mestre, mas ele realmente foi muito usado, né, continua sendo. Então, eles fizeram isso porque na época as pessoas eram muito rebeldes, eram livres, então a homossexualidade era livre, a sexualidade era livre, enfim, era tudo muito livre, era um bando de pessoas primitivas, né?
E tudo acontecia também, tinha muita violência também, enfim. Mas para controlar e para fazer com que as pessoas trabalhassem para eles, né? Trabalhassem para a corte, enfim, para os poderosos, para o poder, eles começaram a falar: olha, isso tudo é pecado. Então, sexo assim é pecado, tem que casar, ter filhos. E aí, para sustentar os seus filhos e o casamento, você tem que trabalhar o resto da sua vida. Só depois que você vai para o paraíso. E as pessoas que nem gado acreditam até hoje nisso tudo, sabe? É um horror. E a Igreja Católica, assim, eu abomino, sabe? Assim, eu acho que, inclusive, ela condicionou o nosso inconsciente com culpa, com medo, com pecado. Então, é muito forte isso, sabe? Condena a humanidade toda. E a gente ainda sofre tanta violência, guerra, tudo que a gente está vendo, tudo em nome de Deus, sabe? É um terror. E as pessoas seguem como gado, aceitando tudo isso. E a Igreja Católica nos condicionou tanto que ela se coloca como inquebrantável. Tudo pode acabar, até o ser humano pode acabar, mas a Igreja Católica não vai acabar, sabe? Então, é preciso falar sobre isso, a gente precisa mudar isso, né? Uma coisa incrível é quando as pessoas começam a sair das caixinhas, né? Elas acham que são obrigadas a fazer uma coisa e tem aquela linha automática de reação, de raciocínio, e conforme essas experiências vão chegando a elas, vão vendo assim, pô, por esse ponto de vista assim, as coisas podem ser diferentes. E uma coisa que eu vejo assim, que eu fico muito feliz, é quando eu vejo assim, quando os paradigmas vão sendo quebrados, né? E é com amor, é com leveza, é na dança, é no grito de união. E isso daí eu acho a coisa mais incrível, assim, onde o pessoal, até mesmo eu brinco com o pessoal, quando perguntam sobre a morada, sobre esse estilo de vida. E eu falo assim, é indecifrável, é só vivendo para poder ter uma referência de si próprio, do que é experienciar, né? Sim. É lindo isso. E você não imagina o retorno que eu tenho das pessoas que vêm aqui. Todo evento é muito emocionante, as despedidas e o que eu escuto das pessoas é muito emocionante. E depois também o quanto elas falam do quanto foi transformador, o quanto foi importante. E eu recebo mensagens assim de pessoas que vieram há algum tempo, não puderam vir mais, mas ainda reverberam coisas. Enfim, é muito lindo. Aqui tem uma outra coisa que eu faço questão também, que é a liberdade com os nossos corpos, por causa dessa questão da sexualização. Então, aqui não é um espaço naturista, porque no naturismo eu encontrei muita gente só interessada em sexo, então eu não gosto disso. Então, aqui não gosto dessa sexualização, né? Porque também, por causa da Igreja Católica condenando o sexo, é que surgiu a pornografia, né? Então, e o sexo é um caminho de iluminação, por isso que o Tantra, ele vem nesse encontro, sabe? De mostrar para a gente que o Tantra é um caminho para nos iluminarmos, né? Para abrir as nossas consciências, para expandirmos. Mas é claro que, inclusive, os terapeutas tântricos, a gente precisa tomar muito cuidado, que são pessoas que são que eu considero assim, que todos nós temos em algum grau uma doença em relação ao sexo, por causa de todo esse condicionamento. Então, tem terapeutas tântricos que também estão no desvio ainda. Então, precisa tomar cuidado, mas né, o Tantra é um caminho de libertação da nossa energia sexual. Então, aqui, as pessoas podem ficar à vontade com seus corpos, ficarem nuas, tomar sol nu, tomar banho de argila nu. Mas, assim, eu seleciono muito as pessoas, não é qualquer pessoa que pode vir. Eu não recebo extrema-direita. Não dá, né, gente? Não dá. E não,
E não recebo machistas, assim, um cara que quer vir sozinho, e que eu não conheço, que não teve indicação. Eu procuro, às vezes eu faço entrevistas, eu não sinto confiança, cara. E todos que vêm aqui é avisado. Se tiver alguma pessoa que sexualize um corpo, e se a mulher ou a pessoa, enfim, reclamar que se sentiu desconfortável com o olhar de alguém que estava sexualizando, persistindo, sexualizando, a pessoa é convidada para ir embora. Ela não pode ficar aqui. Já tem muitos eventos que isso não acontece, que aí eu fui me especializando em selecionar as pessoas, né? Porque a gente precisa, para a gente estar livre, precisa ter segurança. Com certeza. E quando eu falo sobre isso, para vocês terem uma ideia, eu gosto de contar essa história, claro que eu não vou falar o nome dela, mas foi uma menina, uma moça, né? Acho que ela tem quase 30 anos, tudo. E ela tirou um seio. Ela teve um câncer, ela tirou um dos seios. E ela veio num evento buscando cura emocional para ela, né? E ela achou que não fosse tirar roupa de jeito nenhum. Mas aqui ela se sentiu tão acolhida, tão à vontade, que ela tirou a roupa. E ela não vestiu mais a roupa. Ela passou o evento todo brincando, dançando, com o seio de fora, enfim, com a cirurgia que ela fez, livre, feliz. E isso foi de uma cura. Eu chorei tanto com essa menina. Eu fiquei tão emocionada. Falo, nossa, só pela cura dela já valeu a pena tudo que eu fiz até hoje, sabe? E outras mulheres, sabe, que me retornam falando, foi tão importante para mim eu ficar à vontade com o meu corpo, de ver que tinha corpos que não estão dentro do padrão de beleza, né, que a sociedade impõe, e eu ficar à vontade com o meu corpo, poder ficar nua, não me sentir sexualizada, ficar que nem uma criança livre, sabe? Isso é uma cura, isso é um outro processo de cura. Essa é uma vivência muito curativa, que é a gente parar de sexualizar corpo nu, né? É, Um a corpo nu humanidade, como? a humanidade está perdida, né? A grande maioria das pessoas enxerga o corpo humano como sexual, só que o corpo humano é uma coisa natural, né? É Sim, normal, a sim. nudez. Daí a humanidade está doente atualmente, né? Questão disso. E nem só atualmente, viu? Já faz muito tempo que está doente. Por isso que a gente é tão infeliz e tantas guerras e tantas, né? Então, e cada vez mais doente, né? Porque enquanto não se libertar desses condicionamentos, enquanto não cair a ficha que a nossa mente racional, ela é toda condicionamento, e a gente precisa olhar, perceber quais são esses condicionamentos e começar a se curar, buscar ajuda, se unir a outras pessoas, né? Buscar as curas, né? Isso é muito, muito, muito fundamental. Senão, você vive a sua vida infeliz, né? Aí cheio, altos e baixos, né? Às vezes você está feliz porque aconteceu alguma coisa muito legal, mas daqui a pouco você volta, fica mal de novo, fica infeliz. Enquanto não firmar, sabe, nesse movimento de se libertar dos condicionamentos, de se permitir ser você mesmo, se permitir que a sua intuição aconteça, que o seu ser original aconteça. Isso é uma busca, não é de um dia para o outro, né? Porque os condicionamentos, eles são muito fortes, né? Por isso que é muito importante a gente se unir, a gente se unir a pessoas que querem a mesma coisa. Então, essa proposta da morada, a gente não encontra em outros lugares. Encontro muitas casas maravilhosas, que eu admiro, que eu aplaudo, e seja qual casa for, se for uma casa de amor, que tenha boas intenções, e tenha amorosidade, e queira aprender, e queira evoluir, nossa, já está valendo, sabe? É isso que a gente precisa. E aqui foi surgindo todo esse caminho, que tem tudo a ver com a minha história, né? E com muita gente que passou por aqui também, que passa por aqui, né? E que traz a sua sementinha também. E aí a gente vai construindo esse jardim maravilhoso que é Morada Terra Viva. É maravilhoso esse convite de olhar nos olhos pelos olhos, né?
que é sem máscaras do dia a dia, é sem estar com aquela persona de ter que sobreviver na cidade grande. Ali é igual uma coisa que eu gostei muito, você falou, é voltar a ser criança. É voltar a estar todo mundo junto ali para fazer daquele momento o melhor possível. Até uma coisa assim que eu acho bastante... no começo eu achava bastante engraçada, que era a parte da conexão da pessoa. Tem pessoa que se denomina até como extraterrestre, como o observador, os astronautas. Eu acho que é muito disso daí, porque cada pessoa é um universo, e ali você tem a oportunidade de conhecer um pouquinho de cada um. Uhum. Sim. Até uma amiga, ela tava brincando comigo, ela falou assim, que eu fico brincando com o meu gnomo. Aí eu dei muita risada, falei assim, como assim gnomo? Ela falou, não, aqui o invisível conversa conosco. Sim. E aí tem bastante essa conexão. Você pode dizer um pouco mais sobre esses fenômenos? Sobre essa conexão do invisível, sobre a conexão das pessoas, de se transbordar? Então, você acho que vai se lembrar disso, no começo do evento, a primeira roda que a gente faz de apresentação e tudo, eu já proponho para as pessoas para que elas desenvolvam o estado de presença, para que elas se conectem à respiração. Então, quando você respira conscientemente, o respirar conscientemente, o que é? É você não fazer de forma automática. Então, quando eu respiro, eu tô olhando para essa respiração. Eu estou aqui conversando com vocês, mas eu estou sentindo a presença do meu corpo, né? E a respiração é o que me traz essa presença. Porque eu não respiro o ar de ontem, nem o de amanhã e nem o da esquina. É o ar daqui agora. E o ar, que é o respirar, é o primeiro ato que a gente faz, que a gente tem, né, quando nasce, e é o nosso último ato. É o mais importante. E aí, todos os condicionamentos fazem também com que a gente automatize a nossa respiração, né? E a gente não preste mais atenção na nossa presença. Então, quando a gente respira, e isso eu peço para as pessoas fazerem aqui durante todo o evento e que levem essa experiência para casa, que levem essa experiência com elas, porque isso transformou a minha vida e eu conheço pessoas que se transformaram também. Porque se você todas as manhãs acordar e se conectar, mesmo que você tenha um minutinho só, meio minuto, não importa, que você respire, fecha os olhos, respira, sente o seu corpo todinho, a presença do seu corpo, né? E aí você pode se propor que durante todo o dia você vai estar conectado com a sua respiração. Então, eu vou estar lá lavando uma louça, mas eu vou estar também atenta à minha respiração. Eu vou estar conversando, mas eu também vou estar conectada com a minha respiração. Você vai esquecer várias vezes, mas sempre que lembrar, volta. E aí você continua todos os dias, como se fosse a missão da sua vida. E até uma missão divertida essa. É gostoso. E aí todo dia, e aí você vai começar em pouco tempo a perceber que a sua ansiedade diminuiu, que o fluxo muito acelerado de pensamentos também diminuiu, que você está mais relaxado, mais tranquilo, enfim, tudo começa a melhorar. Aí normalmente as pessoas param, porque já se sentem melhores. Mas o objetivo é que continue até que você não precise mais lembrar, que já seja natural em você estar conectado com a sua respiração. E isso é o tal do caminho do meio, que todos os mestres falam, né? É você não estar totalmente fora nem totalmente dentro, você está em equilíbrio, você está em conexão com você mesmo, em conexão com o universo fora de você, né? Que tudo é uma coisa só, somos um. Então é essa conexão e é esse o caminho do meio. E se você estudar todos os mestres iluminados,
Você pode ler tudo, passar uma vida estudando, que você vai ver que, essencialmente, todos eles falam: esteja aqui agora, esteja presente. A vida acontece no aqui agora. E quando estamos presentes aqui agora, muitos portais se abrem. Então, a nossa percepção expande muito. Você começa a sentir coisas que você não percebia antes. Você começa a sentir, nada assustador, você começa a sentir outras presenças, outras energias, você começa a sentir, você começa até a ouvir algumas coisas, você começa, de repente, vem uma intuição maravilhosa, então, de repente, você está tão presente que você olha para uma planta e aquilo te traz uma coisa muito importante, que você nunca olhou para aquilo, nunca entendeu sobre a sua história, sabe? O estado de presença, porque assim, eu acredito que nós estamos aqui para evoluirmos. A vida só faz sentido para mim com esse pensamento. Estamos aqui para crescermos e evoluirmos, né? Então, quando eu tenho introspectado isso, de que estou aqui para evoluir, tudo que me acontece, eu sei que vem para minha evolução. Pode ser um acontecimento que eu nem goste na hora, mas se eu olhar para ele e eu procurar o significado daquilo, eu vou entender, né? Nós vivemos também um karma coletivo da humanidade. Então, essas tragédias não, esses crimes todos, né, que estão acontecendo, as guerras e tudo, é porque a humanidade acumulou tantos erros né, que demora para acordar e só acontece. E nós todos precisamos ajudar a diminuir esse karma que faz parte da nossa existência também, né? E procurar e fazer e ajudar a diminuir esse karma é também se curar, né? Então, a gente se curando, a gente evoluindo, a gente ajuda outras pessoas a evoluírem, a gente começa num despertar, e isso ajuda também no karma coletivo, né? No karma que todos nós somos responsáveis, né? Então, a guerra que acontece, a morte de tantas crianças em Gaza, é responsabilidade de todos nós, né? Dos nossos antepassados. E aí a gente tem que fazer o quê? A gente tem que buscar consciência, e a partir do momento que você busca a sua cura, desenvolver a sua consciência, você também reflete em outras pessoas e ajuda outras pessoas também, e essas pessoas vão te ajudar também. Enfim, é uma troca muito grande. E aí, logo no começo do evento, eu já proponho isso, e as pessoas são levadas, porque tem a medicina da cacau, tem a dança, tem a música, tem a arte, tem a fogueira, tem o acolhimento muito humano que a gente dá, e muito da igualdade. Eu não gostaria jamais de ter um espaço comercial onde as pessoas me tratam como um produto que elas estão comprando e eu tenho que servi-las, né? Então, eu tenho uma casa, e eu gosto de receber pessoas na minha casa, e gosto de fazer amigos, e gosto de me curar, e gosto que as pessoas usufruam de tudo de maravilhoso que tem aqui e que se curem também. É esse o sentido, não ter um espaço comercial, né? Então, eu acho que é isso. E acontecem muitas coisas, e as pessoas relatam muitas percepções, sabe? Inclusive a gente vê alguns OVNIs aqui também. Falou de extraterrestre. Tem algum relato para contar para a gente sobre esses eventos paranormais que acontecem aí? Eu tenho muitos, cara, muitos. E isso sem medicina, hein? Não é que, fumaram um, mas não é isso. Isso muitas vezes caretas, assim, sem medicina, sem nada, né? E acontece, e é muito bonito. A primeira vez que nós vimos OVNIs aqui, estávamos em 20 pessoas, tinham crianças, todo mundo viu. E eles, claro, a gente sabe reconhecer o que é satélite, né? E o que não é satélite, né? Quando faz as evoluções diferentes, né? Vai de um lado para outro, enfim. Aparece, desaparece, enfim, anda de um lado para o outro. E aqui já teve pessoas
muito céticas, assim, que não acreditavam nisso e que ficaram em choque quando viram, né? Muito bom, muito bom. E aí, às vezes são cores diferentes, luzes diferentes, evoluções no céu diferentes. Às vezes tem alguns que andam juntos e eles se cruzam, fazem evoluções. Eles se apresentam quando eles querem também, né? Não é uma coisa, eu vou lá e vou ver, né? Então, às vezes pode acontecer a pessoa vir e não ter a sorte de ver, né? E no Réveillon mesmo, na madrugada do dia 1º, né? Passada a noite do Réveillon, quem ficou acordado, acho que era 3h30, 4 horas da manhã, viu. Eu não estava nesse momento, mas as pessoas viram, e depois esse mesmo OVNI teve um ato, porque, se eu não me engano, era azul, esse acho que era azul. E aí também na Ilha Bela viram, num horário aproximado, sabe? O Caramba. que foi visto aqui também. Então, então tem, né? O universo é. Eu acredito, inclusive, pelas minhas experiências, assim, eu acredito, mas eu não sou de ficar defendendo ideia ou procurando convencer ninguém, porque é uma percepção minha, e eu coloco essa percepção na possibilidade de não ser real, né? De ser uma percepção minha que quer me dizer alguma outra coisa. Então, eu não sou das que ficam defendendo uma ideia que não tem como provar, né? Pelo menos por enquanto não, né? Mas eu acredito, e eu acho que não sou só eu, tem outros estudos também, mas eu acredito mesmo que nós somos filhos de extraterrestres e que nós somos a escória de outros mundos. Então, nós somos almas, né? Seres que estavam em outros planetas e que procurou dominar e começar almas, pessoas, né, seres, enfim, que a gente chama hoje de almas, mas nós éramos seres que tentaram dominar onde estavam. E aí eles falaram: olha, você vai para aquele planeta ali, você vai viver num paraíso, mas a sua cabeça, essa cabeça que você tem, que quer dominar tudo, vai te colocar no inferno. E aí e você vai ficar reencarnando, 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 até você aprender que poder não existe, que todos somos iguais. Até você aprender, você vai sofrer muito, cara, enquanto você não aprender. E aí nós fomos e continuamos sendo, né, mandados para cá, num paraíso que não é visto como um paraíso. É impressionante, né, gente? Eu já convivi com pessoas que estavam aqui, que estavam no paraíso, depois se transformaram também, né? Mas é como se estivesse no inferno, sabe? Assim, porque era tanto sofrimento mental que não conseguia ver, mas depois teve uma cura e tudo, né? E aqui também no bairro, enfim, em toda a minha história também, de pessoas que viviam no paraíso e não conseguiam se tocar pelo paraíso, sabe? Porque a mente não permitia, assim, é muita infelicidade que eu sinto bastante, sabe? Quando eu vejo tanta cegueira, assim, eu sinto muito, muito, muito. Então, é isso, mas eu não quero viver essa cegueira, e eu acredito no ser humano, eu acredito no amor, eu acredito na mudança, eu tenho esperança, eu sei que eu também sou muito consciente, eu não fico acreditando, né? Não sou gratiluz, assim, no sentido pejorativo dessa palavra, que é muito ruim ter um sentido pejorativo para o gratiluz, né? É muito ruim, porque são pessoas, pelo menos, que estão buscando a luz, a gratidão, a luz, né? Com Enfim, certeza. é um absurdo, né? Então, viva o gratiluz, né? Mas eu não sou, mas eu não vivo na ingenuidade de que tudo vai mudar, a humanidade vai mudar, mas eu vivo na certeza de que pequenos grupos conseguem se ajudar e fazerem a mudança, sabe? E conquistar outras pessoas, que é isso que está acontecendo aqui. Já são 55 eventos, muita história, de muita cura, de muita mudança, e é isso. E minha, em primeiro lugar, minha, né? Minha cura, minha mudança,
minha evolução, né? E aí isso reverbera em outras pessoas também, né? E para quem quiser conhecer, qual é o próximo? Então, a gente tem agora, nós vamos ter 5 eventos até o Réveillon, uma vez por mês. A gente vai ter no dia 22, 23 e 24, né, de sexta a domingo, e não tem feriados, né, só tem feriado no final de novembro. A gente adora fazer evento em feriado. Mas a gente vai ter um fim de semana de agosto, que a gente vai receber os irmãos da etnia Cariri-Chocó, com a medicina da Jurema, que é uma medicina maravilhosa. Algumas pessoas perguntam se ela é tão forte como a ayahuasca. Não, ela não dá aquelas peias, aquelas limpezas, não é tão intensa como a ayahuasca, mas abre muita consciência, traz muita percepção. E também não só os Cariri-Chocó, vai ter cerimônia da cacau, vão ter vários músicos aqui, várias vivências, vai ser um fim de semana super intenso, muito transformador. No dia 20 de setembro, para comemorar a primavera, a gente vai receber a cantora Ana Muniz, que ela ficou famosa pela música Luz em Espiral, e vários outros músicos, cerimônia da cacau, vai ser um festival da primavera. Em outubro, acho que vai ser dia 16 de outubro, porque a gente está ainda pensando se muda ou não, vai ter uma imersão tântrica aqui também. Em novembro, no feriado de 4 dias, né, de 20 a 23 de novembro, vai ter um evento muito grandioso aqui, que a gente chama de Renascer, também com várias vivências, vários shows. Eu comemoro meu aniversário também, em novembro. E também o Réveillon, nosso Réveillon é muito procurado, eu já tenho várias reservas para o Réveillon. E são 5 dias de Réveillon e é maravilhoso, maravilhoso. Você não veio aqui no Réveillon, né? Ainda não tive essa oportunidade ainda, mas num futuro próximo estarei presente. Sim, é lindo, viu? É lindo, é muito lindo. Ô Soraya, as pessoas que buscam a morada, o que você percebe nelas? O que elas buscam, assim, basicamente? O que elas querem? Olha, elas querem, eu acredito que o que todo mundo quer, né? Mas com a diferença de que são pessoas que estão abrindo a consciência de que precisa procurar, né? Então, elas buscam amor, elas buscam acolhimento, elas buscam é, é, ter consciência do que elas precisam mudar, elas buscam alegria de viver, prazer de viver, sabe? Busca pessoas onde elas possam se sentir acolhidas, onde elas possam ter relações de confiança, se sentir à vontade. Tudo isso acontece aqui. Então, todo mundo tá. É impossível uma pessoa dizer, com tudo que está acontecendo no mundo, a pessoa dizer, não, eu sou plenamente feliz. Eu me considero uma pessoa muito feliz, mas eu tenho esse karma coletivo. Eu já passei muito mal aqui pensando nas crianças em Gaza, pensando em tudo. Assim, nossa, é muito triste, né? Tem muita coisa que acontece que é de uma tristeza imensa, né? Então, a gente não consegue ser plenamente feliz com tanta gente em sofrimento, né? Mas a gente consegue, sim, encontrar a nossa felicidade individual, a gente consegue olhar com um pouco mais de distanciamento para esse karma coletivo. E quando eu chamo de distanciamento, não é frieza, muito pelo contrário, é olhar com um olhar um pouco mais sábio, sabe? Com sabedoria, sabendo que é o momento histórico dessa humanidade que errou muito no passado, né? E que criou essa sociedade tão injusta e agora, não só agora, mas já vem há muito tempo, sofrendo as consequências, e os condicionamentos são tão grandes que não consegue nem perceber isso. Então, é um momento muito forte, não só o momento, né? Porque se você olhar para a nossa história, sempre acontece, né? Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, a peste, não sei o quê. Está sempre acontecendo.
E realmente a gente já acreditou tanto, né, que a humanidade iria mudar, por isso que agora eu acredito em pequenas comunidades, né? Mas eu acho que as pessoas buscam esse acolhimento, e é o que elas me retornam bastante, sabe? Quando as pessoas falam, olha, eu fiquei muito impressionade, né, com o acolhimento que eu recebi, eu me senti tão à vontade, eu me senti tão pertencente, eu me senti tão feliz, como há muito tempo eu não sentia, e eu vivi processos, e mesmo assim eu me senti alegre, e eu vivi processos, chorei também, eu tive que olhar para a minha dor, mas também logo depois eu já estava me sentindo feliz, estava dançando, sabe? Então é esse retorno que eu recebo das pessoas, né? E que eu sinto aqui também, em mim. É bem gratificante, né? Ter essa sensação, assim, né? Que tá fazendo bem para as pessoas, tá ajudando elas no caminhar delas, né? E para as pessoas que estão começando nessa caminhada, Soraya, que dica você dá? Aham. Sim, não, e eu quero também, pelo que você disse antes também, dizer que é muito importante a gente entender que a gente não. O fazer bem para outra pessoa não é exatamente eu, sabe? O curar outra pessoa, a gente não cura ninguém, sabe? Eu posso me curar, fazer bem para mim, consequentemente, a minha vibração, as coisas que eu faço, a pessoa consegue encontrar um lugar dentro dela onde ela pode se curar, sabe? Então é muito importante isso, porque aí tem muita gente que trabalha com cura, mas acha que ele, o ego dele, né, fica achando, aí estraga tudo, porque é o ego daquela pessoa que acha que, que uma pessoa muito especial, sabe? E a gente precisa tomar cuidado com o nosso ego, senão ele passa à nossa frente e acaba com todo o projeto de cura, de autoconhecimento, de evolução. Então, a nossa, esse lado do nosso ego é muito perigoso, né? É... e aí eu falei sobre isso e eu perdi o que você perguntou, amigo. Perdão. Para as pessoas que estão começando agora nesse despertar espiritual, nessa caminhada, qual é o conselho que você dá para essas pessoas? Então, buscar ajuda em pessoas que inspirem confiança nelas, né? Porque é muito difícil estar sozinho na caminhada. A cura e o autoconhecimento, a pessoa, só ela pode alcançar a cura e o autoconhecimento. Mas ela encontrar esse apoio, sabe, para que ela se fortaleça e acredite nela mesma, e acredite que é possível, é bom estar com pessoas que estão no caminho do autoconhecimento, no caminho da evolução. Então, eu aconselho procurar casas de cura, procurar casas que dão esse tipo de apoio, casas de amor, de cura, onde ela se identifique, né, que ela se sinta bem, e ali ela ter o apoio necessário para que ela se resgate, ela busque a sua cura interior. E não busque muito em modelos, sabe? Os modelos, eles podem ser inspiradores para a gente, mas o que a gente precisa mesmo é confiar que dentro de mim eu tenho um mestre, e dentro, todas as pessoas têm dentro de si o seu mestre superior. E quando você começa a não se identificar tanto com a sua mente racional, que é toda condicionada, quando você começa a ir além, a observar, a estar mais presente no aqui e agora, quando você começa a estar mais presente, mais sensível ao momento presente, muitos portais se abrem, você começa a prestar mais atenção na sua intuição, naquilo que vem como um insight que você tem naquele momento, sabe? E aí você começa a encontrar a sua cura. E aí, é claro, se você está com outras pessoas que estão buscando a mesma coisa, tem o abraço, tem o carinho, tem o diálogo, né? Poder dançar, poder cantar, né? Aí o caminho está aberto, né? Aí o caminho está aberto. Aí a semente está germinando já. Sim.
Já o convite para despertar e sair para a Terra já. E eu convido você a vir, tá bom? Vocês, né? O Felipe já tem a porta aberta. Eu já fui umas 2 vezes aí já tocar. Não sei se você lembra. Nossa, sério? Já, eu toquei Não. com a Lê, com a Fabi. Ah, você falei, claro, Ricardo. Sim. A gente falou, e eu tô aqui sem óculos. Desculpa, amor. E você já tinha falado no WhatsApp comigo sobre a Isso, entrevista? eu falei, o Felipe estava conversando antes, né? Daí depois eu vim e falei também. É verdade, meu amor. E desculpa, viu? E eu tô sem óculos aqui. Eu não consegui me... Então você já sabe, né? Então eu te Já. convido a você. O que aconteceu, Ricardo, é que você não passou um evento inteiro, né? Você Não, vinha não, muito. não. É, Eu ia para tocar, daí eu ia embora por é. causa do serviço. Mas é legal fazer uma imersão mesmo, né? Você Isso é vir legal. e passar um evento inteiro, fazer as vivências, sabe? Se entregar mesmo. Isso é importante. Aí você vai sentir mais ainda a força que tem aqui. Não, com certeza, já dá para sentir, né? Ficando um pouquinho tempo, assim, dá para sentir como que é. Que Uhum. é um estilo de vida totalmente diferente, né? Para as pessoas ficarem mais por dentro. É, eu não sei explicar assim, mas a alimentação é diferente, é um lugar totalmente ecológico, né? Como que é essa questão? Então, a nossa alimentação é vegana com algumas opções vegetarianas. Então, a gente tem ovos, tem queijo, né? As pessoas costumam elogiar bastante a nossa alimentação. Agora a gente está com uma parceira que é da gastronomia, ela está cozinhando muito bem, ela está arrasando, está maravilhosa a alimentação, então está todo mundo elogiando muito. Então a gente cozinha, por exemplo, no carnaval estávamos em 100 pessoas exatamente. 5 dias, café da manhã, almoço, jantar, para 100 pessoas. É uma loucura. Mas a gente faz de uma maneira que todos os voluntários conseguem participar das vivências. A gente adianta muita coisa antes, enfim, tem todo um procedimento aqui que a gente foi criando, né, e que facilita muito para que os voluntários consigam participar de tudo. E aí é muita gente trabalhando também, aí não pesa para ninguém, sabe? Então tem essa amiga que é da gastronomia, que está conduzindo, né, algumas refeições e umas 15 pessoas ajudando, enfim, sempre tem muita gente ajudando. E por isso que metade da festa são parceiros, né, que fazem o evento acontecer. E aí são mais de 30 músicos, então tem um respeito total à natureza, né? A gente tem fossas ecológicas, a gente tem água da nascente, então uma mata maravilhosa, uma mata da Serra da Mantiqueira, né? Que aqui no sítio tem uma montanha aqui, né? São 54 mil metros quadrados, é bem grandinho. E a nossa mata, ela não é só daqui do sítio, ela está ligada a um corredor que vai para a Serra da Mantiqueira, Minas Gerais. Então, de vez em quando aparecem os macacos, né? Então tem onça na mata, mas a gente não vê, porque tem os cachorros também, e elas também são ariscas, né? Então, nunca corremos nenhum perigo aqui em relação a isso, né? É um lugar bem protegido mesmo, bem seguro. E aí muita gente que é das terapias holísticas, terapias xamânicas, artistas de todas as linguagens, e isso acaba dando um, um caldo assim incrível, né, que as pessoas falam, nossa, realmente eu nunca vivi uma história como essa, assim, nunca fui num lugar como esse. E o tempo todo tem vivência, e tudo é opcional, né? Se a pessoa não quiser fazer alguma vivência, participar de alguma vivência, de alguma cerimônia, não precisa participar. Aqui é um lugar de liberdade.
Se a pessoa não quer ficar nua, por exemplo, não precisa ficar nua. Eu tenho amigos que vêm aqui há anos e nunca ficaram nus, e eu também tenho pessoas que passa da porteira já tira a roupa. Cada um. O importante é você se sentir bem. Então, às vezes, tem pessoas que me escrevem, mas eu não sei se eu vou me sentir bem com isso, com aquilo. Não, se sinta bem. Você não precisa fazer igual, nada disso. O importante é você se sentir bem, né? E que você faça aquilo que te der vontade de fazer, né? Aqui só não pode sexualizar, agredir, né? Desrespeitar. Eu costumo dizer, inclusive, que na vida a gente não deveria destruir. Pensamentos destrutivos, sentimentos destrutivos, ações destrutivas. Fora a destruição, pode tudo, né? Você pensa, tudo que é ruim é destrutivo. E o que é bom é criativo. O que é bom é construtivo, é criativo. É isso. Soraya, e como que a gente consegue fazer a reserva com você? Como que a gente pode conhecer o seu trabalho para o pessoal que está interessado aí de casa? Quero conhecer a Morada Terra Viva, quero fazer um evento. Como que eles chegam até você? Pode dar uma olhadinha no nosso Instagram também, e pode mandar mensagem pelo direct, pelo Instagram, ou pelo nosso WhatsApp. E eu não sei se depois vocês vão colocar, mas... Isso. A gente vai colocar na descrição, tá? E a gente vai colocar aqui na tela também para passar para o pessoal, para estar entrando em contato com você e para estar recebendo os próximos eventos, os próximos festivais. Aconselho vocês a irem, tá? Nesses eventos, são muito legais. Vale muito a pena conhecer a Soraya pessoalmente. E aí, Fê? Estejam preparados para a alegria, para a dança, para o acolhimento, para a oportunidade de sair das suas caixinhas. E são lembranças não, são momentos assim que marcam para a nossa eternidade. Então, se permitam. É maravilhoso. Isso aí. Permitir-se. Se permitir, né? É muito importante, é isso aí. Então, e o universo novo, muito diferente, vai se abrir na sua frente, vindo aqui na Morada, e você vai ter experiências únicas aqui. E sejam todos muito, muito bem-vindos. E gratidão, meninos, pela entrevista, foi maravilhosa, adorei, fiquei emocionada, gostei muito de contar para vocês um pouco da nossa história, da minha história, fiquei muito feliz. Muito obrigado por ceder seu tempo para estar contando um pouquinho da sua vida para a gente, tá? De gratidão pela sua presença, gratidão, Felipe, aí, por estar mais um vídeo com a gente, com o pessoal da Tribo do Despertar. E, pessoal, se inscreve no canal, compartilha, comenta aí, tá bom? Também segue a gente nas outras redes sociais, como Instagram e TikTok, tá? Maravilhoso. Gratidão, vocês são lindos, maravilhosos, estão fazendo esse trabalho também incrível, super importante. E é isso, eu falei do meu trabalho aqui, né? De cura, de evolução e tudo, e vocês estão fazendo o trabalho de vocês aí lindamente, continuem firmes e fortes e acreditem no que vocês estão fazendo. Muita Vamos ligando essa semente. É isso aí. Plantando a sementinha para estar colhendo futuramente, né, Felipe? Fala aí. É isso aí. Bom, parabéns, meninos. Gratidão. Gratidão você. Tamo junto e até as próximas. Até as próximas, até pessoal. Sejam muito, muito bem-vindos também. Um abração.